Graça e paz, seja louvado, engrandecido na sua vida. Passando aqui, a gente conversar e tratar sobre mais um assunto interessante e também um assunto bem complicado do ponto de vista humano, já que pelo ponto de vista das escrituras, as escrituras é bem clara em tratar de todos os assuntos. Mas hoje nós vemos algumas dificuldades na interpretação, e não só na interpretação, mas na compreensão e aceitação de alguns conceitos que deveriam ser simples, e é bem verdade isso da parte humana, já que a Bíblia ela não tem complicações nas escrituras sagradas. Mas o que eu quero tratar com você hoje é um assunto bem que gera discussões e divergências em pensamento. Afinal, nós podemos expor uma pessoa ou não podemos expor essa pessoa? Isso eu falo mediante o conceito de pecado. É certo expormos uma pessoa ao pecado publicamente ou não? Hoje se vê muito isso, pessoas se levantando na igreja, falando, você está em pecado, você está isso, você está aquilo, expondo, que querendo ou não, é uma exposição da própria pessoa. Há alguns que defendem que o pensamento que se a pessoa expôs o nome de Jesus publicamente, essa pessoa também deve ser exposta publicamente. Agora, Jesus trataria dessa forma? Ou é um pensamento vingativo? Porque Jesus trataria dessa forma, a Bíblia trata dessa forma, podemos agir dessa forma. Hoje o que acontece é que muitas pessoas que se dizem profetas, elas se acham no direito de levantar e expor a vida de qualquer pessoa, levando em consideração que eu não estou dizendo aqui de pecado que já ganhou o mundo. Tem pecados que eles ganham o mundo, a pessoa por si só, ela se expõe. Ela por si só, ela se expõe. Agora, eu posso expor o meu irmão? Como que a Bíblia vê isso? Como que a Bíblia trata isso? Levando em consideração que hoje pecado, no meio evangélico, existe basicamente 5, que para eles realmente é pecado. Para eles, porque eu também sou do meio evangélico, sou pastor, e falo isso com a tristeza. Alguns pecados hoje no meio evangélico é roubar, matar, prostituir, adultério e fornicação. São esses 5. O resto não é pecado, né? Então, quando se fala de pecado, é roubar, matar, prostituir, adulterar e fornicar. Isso é pecado. Na verdade, não é. Tem muitos outros pecados aí também, já que tudo é pecado. Até aquele que fala que coisas pequenas não é pecado, se torna um pecado. Na verdade, nós somos pecadores. E todos nós pecamos. Todos nós temos pecados. Até aquele que falar que não tem pecado, ele já pecou. Porque todos nós temos pecado. Eu não estou dizendo que todos nós somos pecadores. Eu estou dizendo que todos nós temos pecados. Vamos lá. O que diz as Escrituras sobre esse assunto? No Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus será no capítulo de número 22, versículo 37 ao 39. Se for no Evangelho de Lucas, vai ser no capítulo de número 10, versículo 25 em diante. É a famosa conversa de Jesus com um doutor da lei, em que ele chega indagando a questão de salvação, e Jesus pergunta a ele, como que você vê a lei? Como que você entende a lei? E ele vai dizer, ora, achando que tem um conhecimento enorme, né? Ele falou o seguinte, olha, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, toda a tua alma e teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Versículo 39 do capítulo 22.
de Mateus. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Opa! Para mim amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que desejar para esse próximo o que eu desejo para mim. Se eu não gosto não quero que me exponha, eu não posso expor. Isso é amar o próximo. Então eu não posso desejar mal para esse próximo, eu não posso querer o mal para ele, eu não posso difamá-lo, eu não posso promover nenhum tipo de sedição contra ele e nem ajudar a propagar coisas contra aquele irmão. Então isso é amar o próximo. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, ou seja, eu não posso, de forma alguma, ajudar que o mal seja para ele, se eu não quero que isso seja para mim. Mas mais do que isso, mais do que o Evangelho de Mateus, no capítulo 30, 22, versículo 37, o Evangelho de Mateus também, no capítulo 7, e eu estou aqui falando dos Evangelhos e basicamente no Novo Testamento, porque tem pessoas que entendem, se eu falasse aqui do Antigo Testamento, iriam dizer, mas ele está no Antigo Testamento, o Antigo Testamento não serve mais, não vale mais, é isso, é aquilo. Apesar de eu discordar totalmente, porque a Bíblia é um conjunto de livros que servem para tudo e é válido. Mas, para evitar esse conceito de Antigo Testamento não serve, Antigo Testamento não vale, então vamos ficar no Novo Testamento, que aí vamos ver qual a repercussão do que vão dizer, na verdade. Pois bem, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o versículo de número 12, diz assim: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei. Esta é a lei e os profetas. É o famoso texto que diz: o que queres que os outros vos façam, façai você. Primeira coisa, lei da reciprocidade. Tá? O que diz aqui? Se eu quero que sejam generosos comigo, eu preciso ser generoso com os outros. Se eu quero que sejam misericordiosos comigo, eu preciso praticar misericórdia com os outros. Se eu quero que tenham compaixão comigo, eu preciso ter compaixão com os outros. Então, isso é lei da reciprocidade. Eu não posso querer para os outros o que eu não quero para mim, o que eu não desejo para mim, o que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não posso querer que faça com os outros. Será que eu gostaria que as pessoas me expusessem? Como que eu posso expor um irmão ou quem quer que seja, se eu não gostaria que fizesse isso comigo? Não sou eu, pastor Silvio Dark, que estou dizendo, não. É Bíblia. Quem for contra isso vai ser contra o conceito bíblico. Aqueles que dizem, mas a pessoa expôs o nome de Jesus publicamente. Se fosse Jesus, ele agiria assim? A questão é que nós, às vezes, queremos ser juízes e queremos fazer coisas que nem que Deus não faria e que Jesus tampouco faria também. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2, dizendo que lei da reciprocidade. O que eu não quero que faça comigo, eu não posso fazer com os outros. Se eu um dia errar, cair, falhar, eu não gostaria que expusesse a minha situação perante o mundo. Então eu não posso fazer isso com os outros. Entendeu? Olha, fica simples compreender isso. Fica muito simples. A questão é que nós somos voltados de um sentimento de vingança. Aqueles que quando vê um irmão caído, a ideia dele é que esse irmão continue ali caído. E se ele puder, ele cava um buraco para o irmão ir mais profundo ainda. Falta-se tudo. Ou seja, se prega muito amor, se prega muita misericórdia, se prega muito perdão, mas não se faz nada disso. Absolutamente nada disso. Mas vamos saindo do Evangelho de Mateus e vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 7. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Olha o que diz. Aqui, João, capítulo 8, versículo 7, é
conhecida passagem da mulher pega em adultério. Tá? E isso, tentando, né, parar de serem, tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhe a eles: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Evangelho de João, capítulo 6, 7 e 8. Aquele grupo de pessoas que foram levar aquela mulher, um grupo de religiosos, que ali eram religiosos, disseram para Jesus: na lei de Moisés, esse adultério, ela tem que ser apedrejada, ou seja, a gente tem que matar ela. Note como que foge todo o conceito de misericórdia, de compaixão, de generosidade, de amar o próximo como a ti mesmo. Acabou isso dali. É o que se pratica nos dias de hoje. Aí Jesus vai dizer para eles: olha, quem não tem pecado de vocês aí, atire a primeira pedra. Tá? Primeiro, todos nós temos pecados. Todos nós temos pecado. Eu não estou dizendo que todos nós somos pecadores. Estou dizendo que todos nós temos pecados. Todos nós temos. E isso não por si só não nos dá o direito de sequer julgar ninguém. Não nos dá o direito de julgar, de fazer um pré-julgamento, tampouco um julgamento a quem quer que seja. Volto a dizer, até aquele que fala que não tem pecado, que não tem pecado, ele já está mentindo. E por si só já pecou. Todos nós temos. E vamos continuar tendo pecado. Então aqui, Jesus está dizendo o seguinte: vocês não têm a condição para julgar quem quer que seja. Vocês não têm condição de tecer nenhum tipo de julgamento a quem quer que seja. Só eu posso tecer esse julgamento. Só eu posso dar esse julgamento a quem quer que seja. É o versículo que está dizendo. E Jesus foi o que com ela? Jesus condenou ela? Não. Jesus maltratou ela? Não. Jesus expôs ela? Não. Jesus fez o quê? Jesus foi misericordioso. Vai, não peque mais, seu pecado está perdoado. Não peque mais. Só que a gente faz o inverso. Agora, para a gente fechar a conta aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao 5. Olha que coisa impressionante. Vai dizer assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Porque reparar tu, o argueiro, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Olha que coisa interessante. Com o mesmo julgo que nós julgamos, nós podemos ser julgados. Com o mesmo peso de medida que a gente lança sobre o irmão, isso pode ser lançado e irá ser lançado sobre nós. E muitas das vezes, como eu já falei, nós não somos dignos de expor quem quer que seja, de denigrir quem quer que seja, porque não é facultado a nós esse direito. Até porque somos pecadores e temos pecados também. Então, isso pertence única e exclusivamente a Deus. Então vamos lá. Mas como nós podemos ou não expor quem quer que seja do conceito de pecado? Eu espero que a Escritura Sagrada tenha lhe respondido. As Escrituras Sagradas tenha lhe dito. Então sejamos o quê? Mas então quer dizer aí, pastor, que a gente tem que ser compassivo com o pecado, omisso com o pecado? Não, porque as Escrituras Sagradas vão dizer o seguinte: se o irmão pecou contra ti, você arruma testemunha, precisa ter testemunha, primeiro você vai sozinho e conversa com ele, depois você vai conversa com as testemunhas, depois você leva o conceito da igreja. Olha só os pontos que tem que ser seguido. Primeiro você conversar particularmente, depois você levar a testemunha, depois você apresentar à igreja. Aí sim. Aí sim.
E não é expor, como muitos hoje expõem o irmão, às vezes até arruína a vida do irmão, aí pode dizer, mas ele já arruinou a vida dele. Não. Se você pensa assim, te falta amor ao próximo, te falta reciprocidade, e você está se colocando como um juiz, acima de tudo, com um poder de julgar, sem esquecer que você, certo dia, também será julgado, e não terão misericórdia. Tudo quanto quereis que façais a você, façais aos outros também. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Um abraço.